Lúcifer era o anjo de luz e grande traidor de Deus, e levou consigo 1/3 dos anjos do céu, e assim o pecado se chocou ao universo. Mas você sabia que ele não foi o único anjo a trair o Criador? E que após a grande rebelião, outros anjos encarregados de um papel importantíssimo para as trevas também traíram o Altíssimo? Essa história está mesmo até interligada ao dilúvio. Poucos sabem da história dos vigilantes e como eles caíram até gerarem os gigantes que apareceram nas histórias de Moisés e Davi. E é por isso que hoje vamos entender melhor como o mundo se tornou um caos e precisou até mesmo de um dilúvio. Além, é claro, da história dos vigilantes, os anjos que traíram Deus. O livro de Enoque não necessariamente é canônico, mas é um livro que nos revela algumas coisas muito chocantes. O texto em si remonta a 300 anos antes de Cristo, um dos textos judaicos mais antigos. E apesar de não estar diretamente ligado aos dogmas da igreja, o próprio Enoque é mencionado em Gênesis, sendo um antepassado de Noé. Só que em seu livro, discutivelmente quem mais se destaca são os vigilantes, descritos como os filhos de Deus e dos céus. E também, como Gregóris, a responsabilidade dessa raça com a terra era de vigiar os humanos e seu desenvolvimento, e em hipótese alguma eles deveriam interferir na vida da humanidade. Porém, Enoque nos diz no capítulo 7 de seu livro, que os homens e mulheres se multiplicaram e suas filhas eram lindas e elegantes, até mesmo chamando a atenção dos vigilantes, e alguns deles conversaram entre si, querendo descer à terra e tomar as mulheres como suas esposas, o que ia contra o propósito designado pelo Criador. Com isso em mente, o líder desses anjos, Samiasa, diz aos seus irmãos para reconsiderarem, já que tal crime poderia resultar em punições severas do Altíssimo. Contudo, ele acabou se deixando ser persuadido pelos outros anjos, que disseram que juntos enfrentarão a punição, exercendo sua responsabilidade. Havia um total de 200 vigilantes que juntos desceram à terra para tomar as mulheres como esposas. E mais do que isso, cada um ensinou algo para os humanos. As mortais ensinaram feitiçaria, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. O que é implícito aqui é que os vigilantes divulgaram informações sobre os céus e a própria vida, que seu Deus não pretendia que o homem soubesse. Sendo assim, eles traíram seu Criador e ainda corromperam os humanos com seu conhecimento. As mulheres então deram à luz aos filhos dos vigilantes, gerando um híbrido conhecido como Nefilins, citados no capítulo 6 de Gênesis. Os Nefilins também são descritos como heróis dos tempos antigos e homens renomados. No entanto, em Enoque, a descendência das mulheres é conhecida como gigantes, e esses gigantes começaram a perseguir e destruir os homens e suas construções, e quando se cansaram, começaram a matar uns outros, causando um caos generalizado. Entretanto, sem dúvidas, quem mais trouxe o caos para a terra foi o vigilante, Azazel, que ensinou aos homens o uso de espadas, facas e guerra, causando o derramamento de sangue e desgraça. Ele também ensinou o uso de tintas, pedras e corantes para que pudessem manipular e alterar o mundo, além de outros vigilantes ensinarem sobre astrologia, ciência e astronomia, aumentando o caos. Até que no capítulo 9, o arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel olham do céu e percebem o que estava acontecendo na terra, e imediatamente vão dizer a Deus o que acontecia aos humanos, e atribuíram a maior culpa a Azazel. Você viu o que Azazel fez? Como ele ensinou todas as formas de iniquidade na terra e revelou ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus? Eles também culpam Samiasa, líder dos vigilantes, e toda a raça que copulou com as mulheres, criando gigantes ímpios. Eles perguntaram a Deus o que ele queria que eles fizessem para restaurar a terra. Então, no capítulo 10, é revelado que o Senhor decidiu remover o pecado do mundo. Assim envia Uriel para procurar o filho de Lameque, Noé, e avisá-lo para construir uma arca para ele e os animais, pois Deus faria chover 40 dias e 40 noites, varrendo o pecado do planeta, e só a semente de Noé permaneceria na terra. O Senhor também disse a Rafael para amarrar Azazel e lançá-lo sobre as pedras pontiagudas na escuridão, no submundo original, no deserto de Dudael, e lá o vigilante permanecerá para sempre, até o dia do julgamento, onde será lançado no fogo. Quanto a Gabriel, o Criador disse para destruir a descendência dos vigilantes, fazendo-os se voltarem uns contra os outros, pretendendo que eles pereçam em um massacre mútuo. Com relação a Samiasa, Deus manda o arcanjo Miguel confrontá-lo e a seus aliados, avisando que todos os vigilantes que tiveram relações com as mulheres estão contaminados, e que todos os seus filhos, sejam anjos ou parte mortal, serão mortos diante de seus olhos por 70 gerações. Após testemunharem o massacre de sua prole, serão levados às profundezas do inferno, onde encontrarão o fogo e serão aprisionados para sempre.
No capítulo 12 do livro de Enoque, descobrimos que Enoque acabou sendo envolvido com os vigilantes, que o chamavam de o escriba, para ele transmitir sua mensagem aos anjos pecadores, de que nunca terão paz pelo que fizeram. Enoque, o escriba da justiça, vá até as águas do céu, que abandonaram o alto céu e o lugar sagrado e eterno, que foram contaminadas com mulheres e têm agido como os filhos dos homens ao tomar para si esposas, e que foram grandemente corrompidas na terra. Na terra eles nunca obterão paz, e sua missão será de pecado, pois não se alegrarão em sua descendência. Eles testemunharão o massacre dos seus amados, lamentarão a destruição dos seus filhos, e suplicarão eternamente, mas não obterão misericórdia e paz. 1 Enoque 12, versos 5 ao 7. Porque o Senhor enviaria o líder dos arcanjos e depois um humano para mandar seu recado? Provavelmente para exemplificar sua mensagem, mostrando aos vigilantes que eles estão sendo informados de seu destino por aqueles que estão acima deles e aqueles que estavam abaixo, e para mostrar aos pecadores que eles não estão mais acima da humanidade, aos olhos de Deus, já que um homem também está informando o seu destino. Já no capítulo 13, Enoque confronta Azazel, que aos olhos dos anjos é o principal culpado pelo caos na terra, pois diferente dos demais vigilantes, ele nem parecia estar preocupado com as mulheres, e sim em ensinar os homens a guerra e o derramamento de sangue. E após relatar a severa punição do Senhor, Enoque conta que os vigilantes ficaram aterrorizados e até tremiam, implorando para que ele passasse a Deus seus arrependimentos pelo que haviam feito, já que eles mesmos não podiam mais subir ao céu, nem sequer ousar olhar para os céus devido à sua desgraça. E Enoque, sendo alguém piedoso, orou pelos vigilantes até que adormeceu, sonhando com uma visão de punição e sendo instruído a mais uma vez repreender os pecadores, contando-lhes o que viu. Ao acordar, ele se aproxima deles e relata seu sonho, repreendendo-os pelo que fizeram. O mais impressionante é o que Enoque conta no capítulo 14, dizendo que quando ele falou, pareciam as palavras e a voz do próprio Deus, afirmando que o perdão não seria concedido antes, que eles foram banidos para sempre do céu e que estarão ligados à terra pelo tempo que a mesma existir, sem jamais conhecer a paz. E no capítulo 21 temos um vislumbre de onde os vigilantes podem ter sido banidos, e não, muitos não estão mais lá embaixo. No capítulo Enoque recebe uma tour pessoal pelos céus e por outras áreas extraterrenas do universo. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo, e lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Primeiro, Enoque 21, verso 1 ao 2. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo e o qual conduzia, me respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar à vista deste lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Sendo assim, a maior parte dos vigilantes devem estar nesta prisão dos anjos, e vão ficar lá para sempre, nesse lugar de sofrimento. Em seu segundo livro, vemos uma coletânea de histórias em que Enoque ascende por várias camadas do céu, onde é contada a história dos vigilantes. Todavia, o que mais chama a atenção aqui é que o líder deles não é mencionado como sendo Samiasa, e sim como o príncipe Satanael. O que não é muito comentado, só que para alguns a semelhança entre histórias torna claro que Satanael, de certa forma, é Satanás. E realmente há algumas coisas que apontam que essa teoria está correta, como a queda de Satanael do céu para a terra e a de Lúcifer em Apocalipse 12, verso 9 na Bíblia. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele.
Além disso, no mesmo capítulo, entende-se que Satanael tentou colocar seu trono mais alto do que as nuvens acima da terra, para se tornar semelhante a Deus, e em Isaías 14, verso 13, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus levantarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, disse Satanás. Você também pode considerar isso como uma coincidência narrativa, já que Samiasa era líder dos vigilantes, uma espécie de anjo, e Lúcifer era um anjo e líder dos querubins. Aliás, há fatos que separam Satanael de Satanás, visto que Lúcifer foi criado para ser o anjo mais perfeito, o mais inteligente e o mais bonito, enquanto não temos nada disso de Samiasa, a não ser o fato de que ele era líder dos vigilantes, sem falar na diferença de eras. Um caiu durante os eventos de Eva e Adão, já o outro em Noé. Enoque também observa que em algum momento os Grigori começam a cantar, e suas vozes chegam ao Senhor de maneira lamentável, mostrando como estavam murchos e quebrados, nem mesmo conseguiam cantar de maneira convincente para chamar a atenção de Deus, e apesar de estarem desesperados e manterem as esperanças, a falta de convicção em suas vozes é um sinal de que eles não estão arrependidos e estão apenas apaziguando a Deus para obter uma saída. Como dito anteriormente, essa não necessariamente é uma história canônica da Bíblia, ainda assim, é um ótimo complemento à mesma, até nos ajudando a compreender como o mundo acabou chegando no nível de maldade que vimos na história de Noé. Então, além de responder algumas perguntas como essa e dos Nefilins, ainda tem ótimos personagens como Samiasa, Azazel e o próprio Enoque. Sem falar que podemos ter um vislumbre de como é o céu e de suas divisões. Se você já leu a Bíblia, porém quer ampliar seus conhecimentos sobre os acontecimentos, o livro de Enoque pode ser um ótimo instrumento. Mas nunca esqueça de pedir a Deus para te dar a sabedoria que vem do alto, para nunca cair em armadilhas mundanas e acabar seguindo alguma mentira. Aliás, todos já sabemos quem é o pai da mentira. Comente agora: eu quero a sabedoria que vem de Deus. E depois fale em voz alta para ligar nos céus o seu pedido. Se você se sentir à vontade, diga quem você é e de que cidade você assiste para que possamos orar por você. Deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço, essas foram as palavras poderosas de hoje.